O avanço da história do crédito de carbono não é aleatório. E você vê que está conectado com essa história de PIB. Aí lá para as tantas, a nota fala assim, ó, que na França até agora, a batalha para completar o PIB não foi bem sucedida. Em 2009, teve uma comissão Stiglitz, tornou essa questão visível sem conseguir impulsionar qualquer mudança real. Eu falei, rapaz, eu conheço esse nome, Stiglitz, acho que é o Joseph, nosso amigo Joseph, amigo nosso não, amigo do Lula. Lá fui eu atrás. 2009 realmente teve, o chamado relatório Stiglitz. Tipo, como foi a criação da agenda SG, sempre a ONU no meio da confusão. Em outubro de 2008, o presidente da ONU na época estabeleceu a comissão de peritos do presidente da Assembleia Geral da ONU sobre reformas do sistema monetário e financeiro internacional, presidida por ninguém mais ninguém menos que o amigo do Lula, ganhador do prêmio Nobel, Joseph Stiglitz. Esta comissão tinha o objetivo de propor reformas necessárias no sistema financeiro mundial que evitariam outro evento como a crise financeira de 2007 e 2008. O relatório enquadra a crise como parte de uma série de crises simultâneas, as de crise energética, crise alimentar, escassez de água, sustentabilidade. Eu falei, eu tenho que ir atrás desse relatório. Fui, li todo. Não. Mas hoje, com algumas ferramentas de inteligência artificial para fazer uns resumos e saber mais ou menos o que tem dentro, eu pude dar um Ctrl F e ir em busca de palavras-chave. E quem procura acha. Vamos ver duas coisinhas, mas tá ali, né? Relatório da Comissão de Mensuração Econômica para Performance e Progresso Social. Aí eu fui dar um bizu. Vários itens lá dentro. Várias propostas. Aquela matéria... Como é? Instituto Humanos Unicino, né, 2021, estava certo quando for dessa questão. Item 166. Como resultado, pegadas menos abrangentes, mas mais rigorosamente definidas, como a pegada de carbono, pareceriam mais adequadas na medida em que são medidas mais claramente físicas de estoques que não dependem de suposições específicas sobre produtividade ou um fator de equivalência. No que diz respeito às comunicações, tal indicador é igualmente capaz de enviar mensagens fortes em termos de superutilização da capacidade de absorção do planeta. A pegada de carbono footprint carbon, né? Por isso que botou FC. Na tradução do Google não entendeu, né? Ali em cima, enfim. Também tem a característica interessante de ser computável em qualquer nível de desagregação. Isso a torna um instrumento poderoso para monitorar o comportamento de atores individuais. Agradeçam à ONU. Desde o relatório Brundtland, a nossa gloriosa Gro Harlem Brundtland, relatório de 87, terceiro grande marco da Agenda Verde, começa com o limite do crescimento 68, Clube de Roma, Estocolmo 72, e depois a Brundtland de 87, que a coisa realmente avançou. Ali é criado o conceito de desenvolvimento sustentável. Olha o que está sendo citado nesse relatório. Enfim, a noção de desenvolvimento sustentável se expandiu para se tornar um conceito abrangente que absorve todas as dimensões do bem-estar econômico, social e ambiental, presente e futuro. Tal ambição é justificada, mas abrange todos os domínios considerados pelos 3 subgrupos da comissão. O mandato do nosso subgrupo, do meio ambiente e sustentabilidade, era mais restrito do que isso. Ele se concentrava no componente sustentável, do desenvolvimento sustentável. Essa questão de durabilidade pode ser expressa nos seguintes termos, assumindo que somos capazes de avaliar qual é o nível atual de bem-estar. A questão é se a continuação das tendências atuais permite ou não que ele seja mantido. Não, o bem-estar é esse. Mas será que dá para manter assim? Pensa o seguinte, pensa no país que a coisa está ruim. Pense num país que a coisa está ruim. O povo está sofrendo. Aí agora você está dando uma ferramenta, um presidente da república, tipo um Lula da vida, falar assim, ó, cara, o povo não para de reclamar da vida deles. Você pode falar assim, ó, gente, infelizmente eu não vou poder trazer infraestrutura para vocês, porque os indicadores de desenvolvimento sustentável estão mostrando que se eu colocar esgoto, construir uma estrada, tipo a BR-319, lá na Amazonas, para vocês não ficarem isolados, você pode piorar, né, o meio ambiente. Então a gente não pode. Então vocês têm que viver na porcaria. Vocês têm que viver na porcaria. Então, olha, mais uma vez, o uso de indicadores econômicos com finalidades políticas. Não é para ajudar, é por puro poder. Aí vamos lembrar um pouquinho aqui do Sr. Stiglitz. A gente falou dele em março de 2023. Começa lá embaixo, ó. BNDES faz seminário
com presença de Haddad e economistas internacionais. Banco promoverá evento com foco em desenvolvimento sustentável. Além do Jeffrey Sachs, estava lá o Stiglitz. Jeffrey Sachs é um cara que também, no passado, tem ligações com Soros, né? Tem umas amizades muito estranhas. E estava na posse do Dilma. Ele estava aqui no Brasil. Visitou o Camilo Santana. Pega lá o Atlas de janeiro. Bota Sachs, S-A-C-H-S. Janeiro de 2023. Dá uma lida rápida. Você acha umas coisas bem engraçadas sobre ele. A foto dele lá do Soros é linda. Ainda no Atlas de março de 23. Ali a foto, né? Do Lula com seu amigo. Olha o tipo de livro que o Stiglitz publica, né? O Prêmio Nobel. Capitalismo Progressista. Cadê, né? Colômbia, com a gestão que o governo está a dar de Gustavo Petro e da mulher lá, no meio do país, suas decisões foram apoiadas pelo Stiglitz e pelo FMI em vista de boa exibição. Aí tá ali, né? Colômbia está na direção certa. É o que eles prometiam, né? É tipo Lula. Não, vote no Petro, vote na esquerda que vai dar certo. Aí passou uns meses, Colômbia vai mal, viu? Colômbia vai mal. Stiglitz, o defensor de Chávez, que empurra a Colômbia para o abismo da Venezuela e Argentina. Aí o mesmo Stiglitz, no passado, também falou da Argentina. Ele fala do milagre argentino e lança duras críticas ao FMI. Aqui era a Argentina, do amigo do Lula, do Alberto Fernandes. Passado algum tempo, nobelista Stiglitz, rejeitado após elogiar a economia milagrosa da Argentina. Por quê? Porque a Argentina deu ruim, né? Todo mundo viu aí o governo do Alberto Fernandes. Aí, em setembro de 23, a gente voltou a falar dele. Ele voltou ao Brasil mais uma vez. Para quê? Joseph Stiglitz, Helder Barbalho e a Zona Franca da Bioeconomia. Pronto. Helder Barbalho foi foi palestrar no, olha o nome, Fórum Econômico Mundial. Foi lá ver o Klaus. Aí quem tava lá também era o Joseph Stiglitz. Curioso. Aí depois o Stiglitz veio pro Brasil. Ele foi citado na matéria anterior, né? Ele iria falar no Supremo. Vai falar no Supremo. Pelo convite de quem? Do homem que quer recivilizar o Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso. É mole? Ainda concedeu entrevista pro jornalista que vocês amam, Guilherme Amado. O homem que meteu Felipe Martins na cadeia. Não faz sentido buscar petróleo na Amazônia. Critica o Joseph Stiglitz. Quem poderia imaginar, né? Toda essa turma unida. Mas vamos continuar. Vamos avançar um pouquinho. Vamos voltar um pouco no passado também, para entender outras coisas. Aí eu continuei, né? Falei, a história do PIB tá interessante. Esse negócio eu tô vendo que esse negócio de economia, números, na maior parte do tempo, eu prefiro ficar com a realidade. Prefiro ficar com a opinião da tia que tá no supermercado e tá dizendo que as coisas estão caras. Porque os indicadores, na mão de Marcinho Pokémon, eu acho que não é confiável. Aí eu encontrei um estudo do IPEA. Eles falam lá, vários textos, vários debates. Aí nesse estudo aí, tem lá na parte 6, capítulo 4, o papel do IPEA nas políticas sociais e de combate à pobreza. Bom, com base nos indicadores do país, né? Com base nos números, é com base em números que o governo vai tomando decisões. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, etc, tudo mais. Se os números não forem muito confiáveis, você pode tomar medidas complicadas. E, enfim, né, quem controla os números controla a direção do manche, ou pelo menos reduz. Né? Se você pensa num círculo 360 graus, a depender dos números, a depender de quem moldou os números, você não tem um círculo de opções. Você tem assim um cone. Então tá de boa. Ainda que você não vá em linha reta, você vai aqui mais ou menos na direção que o dono dos números quer que você vá. Aí fala assim, né, que esse capítulo procura descrever em uma perspectiva histórica e etnográfica o papel do IPEA nas políticas sociais, especialmente no que diz respeito às políticas de combate à pobreza e à desigualdade. Aí dá uma olhada, né? Aí lá para tanto fala assim, ó, outro elemento importante para o desenvolvimento da controvérsia foi a aproximação política, econômica e cultural com os Estados Unidos, levada a cabo pelos militares. Várias ações científicas e culturais ocorreram nos marcos da Aliança para o Progresso, um programa de ação lançado pelo Kennedy em 1961. Na hora que eu vi esse número, eu vi esse número em algum lugar. Eu não lembrei. Mas 3 linhas depois eu falei, lembrei de onde eu vi esse número. Enfim, um plano das relações internacionais com a alegada intenção de conduzir os esforços do governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional e ajuda humanitária. Esse plano
criado em 61 pelo Partido Democrata, foi fundamental para a criação da USAID, agência que centralizou todos os esforços de assistência na única agência através do Foreign Assistance Act, publicado em novembro daquele mesmo ano. A USAID estabeleceu com a IPEA um convênio que possibilitou a vinda de vários professores estrangeiros ao Brasil, principalmente nos Estados Unidos, com a intenção de formar quadros especialistas aptos a atuarem no planejamento. O núcleo duro do Deep State americano formou quem cria o plano, né? Quem cria o plano do Brasil. Tem como dar certo? Aí ele fala, um dos que veio foi o Albert Fischlow, por meio da USAID. Mas, para a gente responder a questão do número, vídeo de ontem, comentávamos sobre a lei protocolado nos Estados Unidos, que envolve a questão da cooperação internacional, muito além da questão do ministro, falei sobre isso. O texto também veda qualquer cooperação dos Estados Unidos sob a Lei de Assistência Estrangeira Americana de 1961. Essa lei aqui, graças a Deus, tomara que passe, tira essa turma daqui que só atrapalha. Mas enfim, que prevê programas de ajuda externa e cooperação econômica junto a outras nações com entidades estrangeiras. Aí o que a nota comentava? Da USAID, que é um dos grupos ligados ao governo americano que trabalhou para a implementação da censura no Brasil. Por isso que eu falei, em abril desse ano, vocês até tuitaram, o Trump não precisa intervir no Brasil se ele ganhar. Só precisa tirar a USAID do Brasil. Já tá bom. Já tá ajudando. Já tá ajudando, porque vai estar parando de atrapalhar. Só tira do Brasil, manda embora. São 60 anos de sabotagem. 60 anos de sabotagem, desde 1961. 60 anos de sabotagem. Mas vamos voltar para o estudo. Aí falava lá do Fischlow, teve uma controvérsia, porque ele publicou um estudo, né, sobre o Brasil. Ele estava até no IPEA na época. Enfim, aí ele fez chegar os seus argumentos do estudo, né? Ali, deixa eu ver se está aqui o nome. Aqui, ó. Brazilian Size Distribution of Income, né? O tamanho da distribuição de renda no Brasil. Enfim, ele fez chegar seus argumentos e dados a Robert McNamara, então presidente do Banco Mundial. Eu falei, opa, eu conheço o McNamara. A gente vai lembrar dele, já tratamos em outros dossiês. Por intermédio de Hollis Chenery, um dos principais assessores de McNamara. Enfim, né? Ele foi indicado economista-chefe do Banco Mundial e estruturou a nova área de pesquisa econômica e que esteve presente no Congresso de Economistas em Nova Orleans em 71. O artigo sustentava de maneira polêmica e destoando do tom dominante da época que o crescimento econômico era pouco significativo diante do aumento da desigualdade social e da pobreza. Eu não sei se é pouco significativo não, né? Eu acho que é significativo, mas não é. Mas o crescimento econômico não necessariamente vai levar a uma melhoria da vida de todas as pessoas. Mas é importante. É importante. Qual o interesse desse cara de falar que o crescimento econômico não é importante? Vai pregar lá nos Estados Unidos, cara, que não é importante crescer. Prega lá no país de vocês. O Brasil não precisa crescer, né? Não precisa crescer, não. Não vai mudar nada. O povo vai continuar pobre. Deus está vendo. Aqui julgamos importante abrir um pequeno parêntese acerca do papel do Banco Mundial nessa polêmica. Resultado da construção de uma agenda internacional de combate à pobreza no interior da instituição. Robert McNamara, presidente do Banco Mundial, na época da controvérsia, ele havia sido secretário de Defesa dos Estados Unidos na gestão do Kennedy, a mesma gestão aí que criou o SAID, né? Foi mantido por Lyndon Johnson e teve um papel de destaque na atuação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Com o tempo, ele foi levado a defender que a segurança do país dependia não somente das ferramentas, mas também da preservação da ordem política. Tradução, né? A gente tem que intervir porque estamos intervir pro bem. Nós sabemos qual é a verdadeira democracia. Deixa com a gente. Sem meias palavras. A gestão de McNamara à frente do Banco Mundial foi fortemente marcada pelo estabelecimento de novos parâmetros e diretrizes para essa luta contra a pobreza. Resolveu alguma coisa? A pobreza está aí até hoje, né? A assistência multilateral, inclusive com apoio aos bancos multilaterais como o BID, também servia para que Washington distensionasse sua política externa, marcada não somente pelo conflito com o Vietnã, mas também pelo apoio aos golpes militares e regimes ditatoriais que se espalhavam pelo tão chamado Terceiro Mundo. Segundo o argumento de Pereira, o Banco Mundial teria se voltado para a neoliberalização da política social,
prescrevendo e legitimando programas de alívio paliativo e focalizado da pobreza como instrumentos preferenciais de ação dos Estados nacionais no âmbito da questão social. Ou seja, em vez de você fazer uma ação estruturada para realmente mudar de vida das pessoas, você ensinar o cara a pescar, o cara dá uma piaba, dá 2 piabinhas ali para ele comer, talvez mate a fome, dá 2 piabinhas, não dê uma vara de pescar. Aí vamos ver um pouco quem é o senhor o McNamara. Isso aqui a gente comentou no dossiê do mês de outubro de 2023 sobre a Fundação Ford. 26 de setembro de 1982. Aquele momento lá que o Paul Volcker jogou o juro americano lá para cima, lá para as cucuias, para quebrar o mundo de propósito. Crise se agrava nos anos 80. Roberto McNamara, né, o Robert, secretário de Estado norte-americano e ex-presidente do Banco Mundial, já estava em novo emprego. Não está propriamente desempregado. Após deixar o Bird, ele assumiu uma diretoria da Fundação Ford. Foi nessa condição que ele veio ao Brasil na semana passada, rapaz, para uma série de contatos que iam desde assessores do Delfim Neto até Fernando Henrique Cardoso. Fundação Ford, Fernando Henrique Cardoso, né? Pai e filho. 21 de setembro de 82. O escritório da Fundação Ford no Rio ofereceu um jantar domingo no Rio Palace a um grupo de brasileiros que se reuniu em torno do McNamara. Ele conversou muito com o suplente de senador do PMDB, Fernando Henrique Cardoso. Durante a conversa, insistiu em ouvir opiniões sobre 2 problemas brasileiros: a dívida externa e, né, como o Brasil vai resolver, a sequência político-eleitoral que vai ocorrer depois, né? E o futuro do Brasil. Como é que a gente pode ajudar, né? Vamos botar nossos amigos na máquina. E ele também queria saber, né, do Fernando Henrique Cardoso, qual a imagem que os brasileiros têm hoje dos Estados Unidos. Fernando Henrique Cardoso disse que tal problema já não preocupa como há 20 anos. Tá de boa. Ninguém... Tá de boa. Relaxa. Estados Unidos é a terra da liberdade. Tudo bem. Ninguém reclama, cara. Tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles. Aí, olha que coisa, né? Isso você também comentou na época. Aqui é 5 de maio de 87. Fernando Henrique Cardoso, que integra o comitê, né, descartou, porém, a possibilidade do governo recorrer ao FMI. Ele acabou sendo eleito, né? Que coisa. Enfim, por causa das suas teses recessivas, argumentando que o melhor caminho seria levantar empréstimos junto ao Banco Mundial. Peter Bell, um dos vice-presidentes do comitê, observou, contudo, que o FMI vem sendo pressionado. Peter Bell está no FMI. Quem é Peter Bell? Peter Bell foi presidente da Fundação Ford antes do McNamara. Peter Bell foi o cara. Você vê como são as coisas, né? O mesmo McNamara que estava no Banco Mundial foi para a Fundação Ford. Fundação Ford que criou o FHC. Quem deu dinheiro para o FHC na época da Fundação Ford foi o Peter Bell. O McNamara queria saber como é o futuro político. 5 anos depois o FHC estava na máquina. E agora, quando está na máquina, o Peter Bell já estava no FMI. E quando o FHC foi eleito presidente da República, no dia 3 de janeiro de 95, o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro publicou uma matéria que repercutia uma nota que saiu no New York Times. O New York Times daquele ano tinha acabado de começar o governo do FHC. A nota era do Peter Bell. O jornal conta ainda o episódio ocorrido em 69, envolvendo o FHC, o ex-funcionário da Fundação Ford, o Peter Bell. Saboreio hoje a ironia que fui pressionado pela Embaixada dos Estados Unidos a cortar recursos da fundação destinados ao grupo que o senhor Fernando Henrique Cardoso estava criando, é o SEBRAP. A embaixada alegava ser ele comunista, sem futuro no Brasil, disse Peter Bell, hoje presidente em Washington do Diálogo Interamericano. Já estava em outro grupo, já tinha saído do FMI, já foi da Fundação Ford, estava no FMI, agora já estava no Diálogo Interamericano. O grupo a que se referiu é o SEBRAP. Aí é fácil jogar desse jogo, né? Aí eu quero lembrar um pouco de quem é FHC, o que está acontecendo, e olhar para o Brasil. Tudo que eu comentei aqui agora, se vocês pararem para analisar, né? Eu acho que a direita classificaria como forças globalistas. E os nomes no Brasil que estão envolvidos
Tirando o FHC, que muita gente chama de social-democrata, gente, todos os outros nomes são chamados liberais. São liberais. O Brasil tá do jeito que tá por conta dos liberais. É o liberalismo econômico que destruiu o Brasil ao longo de todos esses séculos que se passaram. Em 77, o jornal Cidade Santos fez uma denúncia que se confirmou 21 anos depois. Vice-líder do governo denuncia ação comunista. Não foca no rótulo. Esquece a ação comunista. Era uma ação contra o Brasil. Vamos botar assim. Era uma ação contra o Brasil. Esquece o rótulo. O vice-líder do governo na Câmara Federal, deputado Eduardo Galil, voltou a denunciar a infiltração comunista no país. Ele pedia o fechamento do SEBRAP, acusando o órgão de utilizar recursos da Fundação Ford, além de outras instituições estrangeiras, para fazer pregação do Partido Comunista Brasileiro através do MDB. As ligações entre o SEBRAP e o MDB é uma violação do artigo 152 da Constituição, que proíbe a vinculação de partidos políticos com entidades estrangeiras. Desfeito o SEBRAP, dessolidifica-se grande parte do PCB. Talvez o melhor rótulo seria ação globalista. Vice-líder do governo denuncia ação globalista. 21 anos depois, revista Manchete, em 10 de outubro de 98, falava o seguinte: uma vocação para o poder. Os analistas de hoje acreditam que a paranoia militar de 64 empurrou aquele jovem que lia Sartre e estudava o Capital para sua espetacular carreira política. Enquanto a esquerda pé na porta chamava a atenção, a esquerda, que tinha um plano, corria pelas beiradas. Foi essa que venceu no final do dia. Enfim, com a AI-5, né? Fernando Henrique Cardoso se aposentou na cadeira de professor da USP e ele conseguiu $180 mil da Fundação Ford através do Peter Bell. E aí, no início de 74, 3 anos antes disso daqui, Ulisses Guimarães, presidente do MDB, pediu ao SEBRAP que elaborasse um programa partidário. O resultado foi um programa que mencionava pioneiramente no Brasil questões sociais como do índio, da mulher, que ajudou o MDB a eleger senadores em 16 estados. Questão de gênero, agenda do woke, agenda indígena ambiental, veio tudo lá de fora. Foi tudo encomendado. Sim, bota aí. Quem é Ulisses Guimarães? É o pai da Constituição brasileira. Vocês não reclamam da Constituição? Constituição comunista? Chama do que quiser. Olha aí, ó. Agora você entende por que tá dando errado. Aí você entende. De onde tá vindo? O brasileiro, ele precisa de 2 coisas. Primeiro, conhecer a sua história. E segundo, parar de romantizar o mundo. O brasileiro tem que começar a olhar para o mundo e entender que o Brasil está sozinho. Que o Brasil não tem amigos. A Europa não é amiga do Brasil, a Rússia não é amiga do Brasil, a Comunada não é amiga do Brasil e Estados Unidos não é amigo do Brasil. O Brasil não tem amigos. Não tem. Talvez um político aqui, um político acolá, um grupo político aqui, um grupo político acolá possa ter simpatia pelo Brasil. Mas no final do dia, o Brasil está sozinho. 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 A gente também chegou a comentar sobre isso daqui. Falou de diálogo interamericano. Quero mostrar para vocês uma coisa que a gente não comentou dos dossiês passados. Dossiê novo que eu achei. Um relatório de inteligência. Publicado em 96. Eu acho que já era BIM naquela época. Mas enfim, em 89, o Ministério de Relações Exteriores, a Divisão de Segurança e Informações, fez esse dossiê, né? Era confidencial, não é mais. Que falava da viagem aos Estados Unidos feita pelo deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que é o Lula, né? Quem que o Lula ia se encontrar? Com Peter Bell. Na época, já era vice-presidente do Diálogo Interamericano. E o Lula também ia ter um encontro privado no Council of the Americas. Então, assim, as viagenzinhas do Lula pra ir lá, com reuniãozinhas, não é agora com a MOD. O Lula já faz isso desde que o mundo é mundo. O Lula adora se encontrar com um banqueirinho. Council of the Americas é a turma dos Rockefeller também. Dá um Google, a gente já comentou no passado, provou por A mais B. Vamos continuar. Aí eu fui atrás de procurar essas coisas, McNamara, tudo mais. Peter Bell, lá que estava no Arquivo Nacional, tinha uma coisa que eu não tinha visto. Pois encontrei aqui, né? Relatório de inteligência, confidencial, 6 de maio de 96.
será realizada nos dias 16 e 17 de maio de 92, em Washington, a reunião do Inter-American Dialogue, né, que é o diálogo interamericano, denominada Fórum Sol Linowitz. Durante o evento, Fernando Henrique Cardoso deverá discutir o acordo de cooperação mútua com o Departamento de Justiça. Eu dei zoom, foi mal. Eu dei zoom. Aí é só mostrar a primeira página, tá ali, né? Continuando. O diálogo interamericano iniciou suas atividades em 82, criado por David Rockefeller durante o governo Reagan. E teve apoio do Reagan. Que muita gente da direita brasileira também não. O que o Reagan tem com o Brasil, pelo amor de Deus? Para de ficar idolatrando quem vocês não conhecem. Esquece o Reagan, esquece a Margaret Thatcher. Foi liderado por Galo Plaza, ex-presidente do Equador e secretário-geral da OEA. Em 88, eram co-chairman da instituição Daniel Oduber e Sol Linowitz. Até a derrocada do Bloco Soviético, era instrumento informal do Projeto Democrata, programa estratégico elaborado pelo Henry Kissinger, que moldou a geopolítica internacional, né? O diálogo americano tinha um papel de destaque para a América Latina. Desde sua fundação, no que se refere à América Latina, tem proposto a limitação das soberanias nacionais, livre comércio e enfraquecimento das forças armadas, fatores que são entendidos como potenciais ameaças à democracia regional. Como é que estão as forças armadas no Brasil hoje? Todo mundo odeia. Será que é aleatório isso? Será que não houve um trabalho de desconstrução, inclusive de mudança nos currículos da academia, da caserna, até chegar no ponto que a gente está hoje e o povo começar a chamar todo mundo de melancia? Com o fim do conflito leste-oeste, o diálogo passou a defender mais abertamente a estratégia norte-americana de redução do contingente das Forças Armadas Nacionais e a criação de forças supranacionais para a defesa coletiva da democracia. Vamos defender a democracia. Vocês sabem onde é que isso leva, né? As forças militares, nesse contexto, recomendam redefinir sua atuação de forma a salvaguardar os direitos dos cidadãos nacionais contra o crime, especialmente quando praticado por narcotraficantes. O mandatário brasileiro, o Fernando Henrique Cardoso, provavelmente ingressou no diálogo interamericano por intermédio de Peter Bell, norte-americano, co-presidente da instituição e seu amigo desde a década de 60, quando era presidente da Fundação Ford no Brasil. Ele articulou a doação que tornou possível ao FHC a criar o SEBRAP. Além disso, Peter Bell é presidente da America's Watch, divisão do Human Rights Watch para a América Latina, que é uma ONG que denuncia a violação de direitos humanos quando praticados particularmente por integrantes das Forças Armadas. Lula ingressou na entidade por intermédio do chefe do executivo brasileiro. Lula entrou para o diálogo interamericano pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso. Em 21 e 91, o então senador Fernando Henrique Cardoso, junto com outros integrantes do diálogo, assinou o Pacto por um Mundo Novo, elaborado pelo WRI, a ONG de ecologistas norte-americanos, no qual se vincula a preservação do meio ambiente, ao controle de natalidade e a redução das forças militares. Em maio de 93, Peter Hacking, diretor executivo do diálogo, elogiou as declarações feitas em Washington pelo chanceler Fernando Henrique Cardoso sobre o estado das relações entre Brasil e os Estados Unidos. Em 93, a instituição passou a utilizar o discurso de proteção às culturas indígenas e apoiar as ONGs voltadas à defesa da causa indígena, visando reforçar o princípio da supranacionalidade no continente. Antes de continuar, vamos voltar ali, né? Senhor Peter Bell, além da Fundação Ford, além do FMI, além do Diálogo Interamericano, também era membro da Human Rights Watch. A gente já comentou sobre essa organização antes. Em outro dossiê, de 18 de julho de 88, lançamento da publicação Violência Policial no Brasil. A denúncia ali era o quê? Olha, essa ONG, Human Rights Watch, está sempre falando que a polícia é violenta. Acabar com o exército, acabar com as forças, ajudar os manos. No dia 11 de maio de 88, no Salão Nobre da OAB, olha, foi feito o lançamento seguido de palestra da publicação Violência Policial no Brasil. A obra é uma reprodução do relatório elaborado em 19 de julho a 6 de agosto de 87, conduzida por Paul Che Vigny, Bell Cale, nome difícil, e Russell Cap, representante do comitê America's Watch. Seu conteúdo trata principalmente de duas questões relacionadas ao direito dos humanos. A polícia tá demais. Em relação a isso,
A conclusão é que os maus tratos estão muito difundidos, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro e provavelmente em outros lugares no Brasil. Aí, no mesmo dossiê, tinha o livro. Deixa eu ver se tem a foto dele aqui. Aqui, né? Foto do livro. E nesse mesmo dossiê tinha os membros do America's Watch. Deixa eu ver se o Peter Bell já era... Olha, o Peter Bell já era membro. Na época, eu passei batido. Porque na época, a gente comentou isso daqui fevereiro desse ano. Que é o Peter Bell. A gente tava comentando sobre as denúncias de Enéas contra Lula e George Soros. Olha aqui, ó. Olha quem também é membro. Então, aqui já apareceu na história. Até George Soros já apareceu na história. Minha nossa. A coisa é incrível isso, né? É incrível como todos eles se conhecem. Todos eles, cara. Incrível. Mas tá ali, né? Confia. Quem também estava no meio dessa confusão, M. Sader, petista. Bacana, né? Quem estava na mesa de trabalho. E quem também estava lá? Reverendo Jaime Wright, coordenador do projeto Brasil Nunca Mais. Nunca mais ter maus tratos com direitos humanos, etc. Tudo mais. Em fevereiro desse ano, a gente foi atrás desse seu Jaime. Quem é o Jaime? The Guardian vai falar, uma matéria de 16 de julho de 99. Jaime Wright, ministro presbiteriano cujo irmão desapareceu no Brasil, trabalhou incansavelmente pelas vítimas da repressão na América do Sul. Tá bom. Em comparação com o país vizinho, onde inúmeros golpes derrubaram governos civis, a Igreja Católica Progressista do Brasil ofereceu um espaço para ajuda e solidariedade. É o que vocês conhecem como Teologia da Libertação. As comunidades eclesiais de base que elegeram o PT. Aí o Wright vai comentar, né? Eu fazia parte de um grupo que decidiu que tínhamos que contar ao mundo o que estava acontecendo. Jaime Wright foi convidado a juntar-se a nós devido à sua estreita ligação com o cardeal Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes. Coloca no Google, a primeira foto que vai aparecer ele segurando o boné da MST na cabeça. Eu vou valendo. Valendo. Fê-lo com entusiasmo e tornou-se um dos pilares do grupo que assumiu o nome, clamou e trabalhou em estreita colaboração com a Anistia Internacional, que existe até hoje e é um grupo financiado pelo Soros, e o Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, que foi onde o Paulo Freire foi trabalhar quando foi exilado do Brasil. Todos eles se conhecem. Arne cedeu um dos quartos da própria cúria a Wright, tornou-se o braço direito do arcebispo nas questões de direitos humanos, dedicando-se de corpo e alma. A pedido do cardeal Arnes, Wright coordenou a compilação de outra lista secreta, o nome de quem fazia mal, né, quem não respeitava direitos humanos no Brasil, com base nos depoimentos judiciais de presos políticos. Aí cita lá, né, Luiz Eduardo Greenhalgh, petista, né, ajudou nessa lista. Rapaz. Todos eles se conhecem. Mas vamos voltar. O diálogo interamericano. Continuando quem tá falando, FHC, fez aprontou, na década de 90. Em 94, os membros lá do diálogo americano fizeram divulgar o documento, não externalizar apoio, né, à iniciativa do Bill Clinton de convocar o primeiro encontro de cúpula dos líderes do hemisfério ocidental, tudo mais, PPP. Recomendo ainda o esforço das nações no sentido de intensificarem a capacidade coletiva de salvaguarda das práticas democráticas na região por meio da colaboração para o fortalecimento da OEA, visando tratar das violações aos direitos humanos e da ameaça à democracia. Eles estão sempre preocupados em salvar a democracia. Quanto ao Brasil, em dezembro de 92, a entidade organizou um workshop no sentido de examinar a dinâmica das mudanças político-econômicas em curso no país, com o objetivo de incrementar a qualidade da cooperação bilateral com os Estados Unidos. Na oportunidade, concluiu que o Brasil enfrentaria problemas na redefinição das instituições políticas e deveria reformular a legislação sobre o financiamento das campanhas eleitorais. Peraí. Reformular a legislação sobre o financiamento das campanhas eleitorais. Não, peraí. Fernando Henrique Cardoso é do Diálogo Interamericano, ele participou disso. Fernando Henrique Cardoso é pai do sistema eleitoral brasileiro. A cláusula de barreira e o fim
do financiamento privado e a criação do financiamento público vem pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso. Mas que coincidência! Que coincidência! A famosa cláusula de barreira que cria no Brasil o caciquismo político. Agora, para a eleição, todo mundo aí revoltado com os caciques que controlam os partidos com punhos de ferro. Que coincidência. Deve ser coincidência. Com certeza é coincidência. Eles jamais fariam algo assim no Brasil, né? Não. Em se tratando da questão social, aconselhou o estímulo à cidadania e a realocação de responsabilidades. Além disso, enfatizou a necessidade do país promover a liberalização econômica de forma que os investimentos fossem liderados pelo setor privado. Vamos traduzir. Para o sucesso dessa transformação, recomendou a adoção de uma estratégia de estabilização econômica que privilegiasse a privatização, a redução do déficit no orçamento, incremento da eficiência econômica, aumento da arrecadação tributária. Tradução. Aumentar imposto e privatizar tudo. Foi ou não foi a FHC que privatizou a Vale? Foi ou não foi ele que começou a privatização, quebra do monopólio da Petrobras? Ele ajudou quem no final do dia? O amigo dele, Jorge Soros. Qual os ganhos? Hoje a gente tá vendo aí os ganhos. Hoje a gente tá vendo o que a FHC aprontou. O diálogo interamericano, isso aqui é da inteligência brasileira, viu? É composto por 100 membros relacionados entre os chamados técnicos políticos, que em tese podem promover governos favoráveis aos interesses norte-americanos. Entre outros destacam-se Rockefeller, McNamara, que também era membro do diálogo interamericano, Javier Pérez Coelho, Fernando Henrique Cardoso, que é membro fundador, Jimmy Carter. Olhem azul. Jorge Paulo Lemann, dono do Banco Garantia e financiador da campanha de Lula. É mesmo, rapaz. Eu não sabia que tinha sido financiador, não, viu? Documento oficial do governo, viu? Quem tá falando é o governo brasileiro. 96. Jorge Paulo Lemann. Quem poderia imaginar? Aí tá o Lula, Fábio Feldman, a gente falou dele recentemente, né? Ambientalista ferrenho aí. O Algor, amigo da Marina. Todos eles se conhecem. Tem utilizado habilmente as ONGs como instrumentos capazes de sobrepujar os Estados-nação e solidificar o conceito de supranacionalidade. A escolha dos segmentos progressistas como instrumentos de ação deve-se à facilidade que estes possuem em aceitar alianças tácitas e o caráter imediatista de suas demandas, principalmente aquelas de teor social. Vou até repetir lá em cima. É considerado por alguns segmentos mais um grupo privado representante do Estado norte-americano com capacidade de influência sobre o governo daquele país, particularmente a administração Clinton. A mesma opinião é compartilhada por Silvia Palacios, em artigo publicado em Executive Intelligence Review, AER, governo brasileiro de olho na turma do Lorenzo, né? E o vídeo, eu acabei chegando no dossiê por conta do papo do Arthur com o Lorenzo. A Silvia Palacios é a esposa do Lorenzo Carrasco. A turma aprontou, viu? Eita turma que aprontou. Enfim. Eles enfatizaram que a política norte-americana, né, para a América Latina, durante a administração de George Bush, e continua a fazer o mesmo no atual governo dos Estados Unidos, como exemplo, Richard Feinberg, assessor sênior do Conselho de Segurança Nacional para a América Latina, até ser nomeado para o cargo no governo Clinton, ele foi presidente do Diálogo Interamericano. Ainda conforme certos setores, os planos incentivados pela organização têm contribuído para o incremento dos desníveis sociais, haja vista a atual situação da Bolívia e México. Ademais, o presidente brasileiro, né, o FHC, FHC parece vir desenvolvendo o plano de reformas no Estado brasileiro coerente com o posicionamento que rege o Instituto. Deixa eu ver só a data aqui. Acho que é 6 de maio de 96. Em 19 de agosto de 94, Geraldo Luiz Lino, colega do Lourenço Carrasco, coautor do Máfia Verde, publicava FHC e Lula, garapa do mesmo tonel. Uma polarização parece manifestar-se entre dois candidatos aparentemente antagônicos, Lula e FHC. Lula é uma coligação de esquerda e FHC frente a uma coligação de centro-esquerda-direita.
Na verdade, trata-se de uma falsa disjuntiva que está sendo oferecida aos brasileiros. À sua maneira, ambos estão comprometidos com a agenda das oligarquias globalistas malthusianas internacionais, para as quais é crucial manter o Brasil afastado de um caminho que leve a um processo continuado de desenvolvimento soberano e equânime, o que constituiu uma ameaça ao pesadelo chamado Nova Ordem Mundial, que pretende implementar em todo o planeta, né? Até onde se pode perceber, tal condição será assegurada com a vitória de qualquer dos dois candidatos. Da mesma forma, tanto FHC quanto Lula são membros do chamado Diálogo Interamericano. O Geraldo Luiz Lins escreveu isso em 94, sem internet. Eu tinha 3 anos de idade, estava entretido com o Cavaleiro do Zodíaco. Criado em 82, por instâncias do Departamento de Estado e da família Rockefeller, tá gabaritando aqui o Geraldão. A entidade promove reuniões anuais para discussão do que considera os principais problemas continentais e busca por soluções comuns. Entre as suas principais propostas alinham-se legalização da fumaça, redução e reorientação das Forças Armadas, promoção do indigenismo, ambientalismo, ao topo da agenda das relações internacionais e a limitação das soberanias nacionais sob uma série de pretextos. A propósito, outro membro brasileiro da entidade é o banqueiro Jorge Paulo Lemann, do Grupo Garantia, que, segundo relatos publicados na imprensa, inclusive de Hélio Fernandes, aqui na tribuna, tem financiado ativamente a campanha de Lula. Um dos co-presidentes do Diálogo Interamericano é o Peter Bell, amigo pessoal da FHC. Agora, não seria surpreendente que tais círculos estivessem ativos em favor de um candidato tão simpático às teses da nova ordem mundial, que tem no Diálogo Interamericano um dos principais veículos de propaganda no continente. E para encerrar o vídeo de hoje, quem também comentou sobre o assunto é um cara que acho que vários de vocês já devem ter escutado o nome dele, José Carlos Graça Wagner, advogado. Olavo de Carvalho atribui a José Carlos Graça Wagner tudo que ele descobriu sobre o Foro de São Paulo. Ele falou que um dia estava com o José Carlos Graça Wagner, e o Graça Wagner começou a contar sobre o Foro de São Paulo para ele. Ele falou, nossa, eu não sabia disso, e aí deu aquele estalo. Pois bem, nosso não está mais entre nós. Ele escrevia no jornal lá de Boa Vista, 30 de novembro de 94. Por fim, é preciso também que Lula explique a sua participação no diálogo interamericano ao lado de David Rockefeller, de McNamara e também de FHC. Seria bom para a transparência política que os envolvidos explicassem o que pretendem o Foro de São Paulo e o diálogo interamericano. Cara, isso não é matéria eleitoral. Conhecer os planos desses dois grupos, que estão em sintonia em muitos pontos relacionados ao futuro da América Latina, é o maior interesse da população e das instituições nacionais. E estamos aqui agora, em 2024, com Lula destruindo o Brasil. O FHC destruiu o Brasil também. E onde é que estávamos nós, né? Para falar alguma coisa do que estava acontecendo. Não sei nem que conclusão dá ao final de tudo, né? Tentando fazer aqui um arremate de tudo que a gente comentou até aqui. Cada vez mais eu estou cético para muitos assuntos. E cada vez mais eu tenho certeza de outros, como o Brasil precisa ter um plano. Sem um plano, gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Enquanto a dita direita brasileira viver focada no assunto do dia, sem correr em paralelo com a agenda programática organizada, a gente não vai para lugar nenhum. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas em outubro de 2024, a direita brasileira tem como seu principal líder, agregador, que move as massas, Jair Bolsonaro, que vem sendo destruído nas redes sociais. Porque ele está tentando montar uma base, está tentando ter candidatos minimamente competitivos, porque num país de 5.500 cidades, ele não conseguiu, né, ter todos os caras. Não tem só pessoas conservadoras, isso, aquilo, outro. E muitas pessoas às vezes fecham os olhos para, sabe, associações aí que estão acontecendo, inclusive entre pessoas, entre políticos,
as ideias que estão voltando para a mesa, que voltando para a discussão, aqui, basicamente todas as ideias passam pelas mesmas ideias que estão na ONU. Agora a gente acabou de ver no governo Lula a agenda, o Pacto para o Futuro. O CFHC assinou vários acordos, agora vem do Lula foi a questão do Pacto para o Futuro. Botando para frente, botando para andar, tá? Colocou no lugar da Agenda 2030, que inclusive é definida por algumas pessoas no Brasil. O pessoal não sabe se posicionar, o pessoal não consegue entender os grandes problemas que a nação enfrenta. O dia a dia do brasileiro muitas vezes está reduzido a disputas, né, políticas assim. Cara, como é que fala, né? É um negócio assim tão baixo astral, sabe? Assim, bicho, resume o país a uma disputa eleitoral, quer dizer, de uma cidade. É só isso que o Brasil para ver. Porque um determinado grupo precisa destruir Bolsonaro por pura revanche, pura vingança, puro ressentimento. Do outro lado, a esquerda acabou no Brasil, a esquerda. Pelo menos a esquerda comunista acabou. Acabou. A esquerda globalista destruiu. Tomou o país. Tomou as instituições, todas. Eles têm maioria em todos os locais. Tem maioria no judiciário. As pessoas que inclusive apareceram no vídeo de hoje bateram um cartão recentemente, palestra no judiciário brasileiro. Ao longo dos anos, pessoas denunciaram essas coisas. Pessoas alertaram. Brasileiro, veja o que está acontecendo. Esses sim eram grandes jornalistas. Quem sou eu na fila do pão, antes que alguém fale qualquer coisa? Eu só tô aqui tentando beber na fonte aí que deixaram no passado, né? Tentar recuperar o que foi dito ao longo dos anos. Tentando agregar alguns conhecimentos que estão aí perdidos. Mas olhem, gente. Olhe um pouco da história do Brasil diante de você. Olhe como diariamente o que sai na imprensa sobre a economia é: não, a bolsa subiu. Não, a bolsa caiu. Não, o PIB subiu, o PIB caiu. A inflação subiu, a inflação caiu. Só se fala disso. Não se fala no Brasil, por exemplo, sobre aumento de produtividade ou queda na produtividade. Só se fala disso quando se fala do agronegócio. Ah, a safra esse ano foi recorde. Ah, a safra esse ano foi pior. Só. A gente não discute mais nada. Não sabe assim, cara, o que é que o brasileiro está produzindo, quantidade de serviço, mão de obra. O PIB se discute. Mas cada vez mais eu vejo como uma medida quase que inócua, porque o primeiro outro problema é que ele está relacionado a um valor absoluto e o dinheiro ao longo do tempo ele vai aumentando em quantidade. O governo vai emitindo moeda, tem a inflação. Então uma coisa que lá atrás custava R$1, hoje em dia custa 10. Né? Que em 1994 custava R$1, hoje em dia custa R$10. Então o PIB naturalmente ele vai crescer até por conta da inflação. A gente tem que aprofundar o nosso debate, a gente tem que aprofundar as nossas discussões. Qual o sentido, sabe, que a gente vai dar para tudo que está acontecendo? É a lacração, é a fofoquinha, são as viagens deslumbrantes da Janja. É assim que a gente vai querer ver esse país mudar? Eu não consigo ver por esse caminho. Eu só consigo ver com um debate sério, organizado e passando pela construção de um projeto sério de nação, de país. Cara, qual país nós queremos construir? Essa aqui, tá. Então, beleza. Vamos por aqui, vamos por cá, etc. Tem que ter. Senão, a gente não vai para lugar nenhum. Porque essa turma tem um plano. E eles têm várias pessoas para tocar o plano deles. Eles jogam em várias frentes diferentes. Eles se preocupam com a pauta do dia, mas eles nunca perdem o horizonte, né, do que está acontecendo lá, pensando no médio e no longo prazo. Acho que deu no mínimo para você refletir ao longo do vídeo de hoje. No mínimo, uma reflexãozinha. Rejeite o simplismo. Rejeite lavar a alma. Política não é para isso. Tente entender o seu país. Porque sem entendendo já tá difícil. Sem entender que a gente não vai para lugar nenhum mesmo. Eu fico por aqui. Siga o meu trabalhão. Faça membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um P na descrição. E tem o Atlas, né? Que, pelo amor de Deus, não tem outro registro no Brasil. Mas nem no chulé que dê igual ao Atlas. Tamo aí. Dia 15 agora. Terminei ontem de revisar. Já tá pronto. Falta agora. Mari teve 1001 problemas. Atrasou totalmente. Até hoje de julho a versão bonitinha não tá pronta. Mas independente, aquela versão fundo branco mais simples. A versão simplista que eu chamo. Vai estar publicada dia 15. 20 livros publicados. 20, porque é livro. Mais de 100 mil palavras, mais de 400 páginas. Tá lá. Não é Ctrl-C, Ctrl-V. E essa história vai pra lá também, né?
Vamos ver. Até o final do governo Lula, quantos dossiês históricos iremos produzir. Compartilhe, volte amanhã. Eu deixo aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.